Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Patrícia Pirota, com T, e esse é o nosso aulão de revisão para a banca da PUC-PR. A PUC, assim como a grande maioria das bancas, não tem lá grandes mistérios. Ela é baseada basicamente nos mesmos conceitos que a FGV, a FCC e daí por diante. Então, se você já estuda para essas outras bancas, fica tranquilo, se você vai fazer uma prova da PUC-PR, pode ficar tranquilo que não vai ter tanta surpresa assim. Hoje eu vou falar um pouco sobre como é a banca e de que forma você precisa olhar para essa banca, quais são os tópicos principais, os quais, se você ainda não revisou, é bom dar uma revisadinha, e vou tratar de 3 ou 4 tópicos específicos de gramática, os quais a maioria das pessoas tem muita dificuldade, com os quais a maioria das pessoas tem muita dificuldade, e daí eu vou dar uma esmiuçadinha e lembrar umas coisas importantes a partir de umas questões, ok? Então vamos lá, começar falando sobre a banca. Como praticamente todas, a prioridade da banca da PUC-PR é a interpretação ou intelecção de textos, e ela tem um apreço específico pelos elementos coesivos. Então, tem muita gente que me pergunta assim: eu tenho muito problema com interpretação, eu não sei interpretar, eu estou errando muito, como é que eu faço? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais especificamente sobre interpretação e relembrar você de algumas técnicas para fazer com que fique mais fácil na hora de responder as questões de interpretação. Só que lembra, tudo parte da leitura. Até as outras questões das outras matérias partem de uma boa leitura. Então, se você vai fazer uma questão de direito, você tem que ter lido bem o texto, lido bem o enunciado. Não pode ler a primeira linha, pular duas e ir para a última, porque isso não vai te ajudar, muito pelo contrário. Então, com relação à gramática, a PUC vai preferir usar a norma padrão, né, o uso normativo basicão da gramática, dando ênfase especialmente aos efeitos de sentido gerados pelos elementos coesivos. Aí, mas o que é esse elemento coesivo aí? Não sei. Lembra quando a gente estudou coesão? A coesão é a estrutura do texto, né? Quais elementos fazem essa estrutura? Nós temos principalmente a conjunção e a preposição, que vão fazer a ligação, e a gente tem os elementos que produzem efeitos catafóricos e anafóricos. Lembra? Anafórico é aquele que retoma, catafórico é aquele que apresenta. Daqui a pouco tem um quadrinho específico sobre isso. Então, esses elementos vão ser os pronomes, os artigos, a própria anáfora, né, que é a figura de linguagem que retoma, a elipse, que é quando eu deixo subentendido. Então, ela vai pedir muito para que você diga se pode trocar uma conjunção pela outra. Então, se tem uma coisa que você precisa revisar, para tudo e revisa conjunção. Então, qual conjunção é aditiva, qual conjunção é adversativa, qual conjunção é explicativa, qual conjunção eu posso trocar por qual, por exemplo, eu posso trocar o porém por mas e por todavia, por contudo, por no entanto, né? Porque vai ter muita questão assim, muita questão de trocar uma conjunção pela outra. Então, você sabendo quais são essas conjunções, volta lá na nossa aula de conjunção, que tem bastante música para lembrar, inclusive, e decora aquela tabelinha de conjunção, porque isso vai te ajudar muito no dia da prova da PUC, tá? Junto com uma boa leitura, tanto do texto quanto dos enunciados, claro. Então, vamos saber mais sobre a banca. Os tópicos mais cobrados vão ser compreensão e interpretação. Mas peraí, o que é intelecção? Intelecção é compreensão, tá? Compreensão e intelecção de texto são sinônimos. E algumas bancas preferem colocar intelecção, outras bancas preferem colocar compreensão. A interpretação é muito rara nas bancas de concurso, para falar bem a verdade. Quando a gente tem questões de interpretação, eu saio muito do texto, não é? Então, na maioria das vezes, são questões de compreensão e é por isso que você provavelmente erra, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Tem muita questão de concordância verbal e nominal, muita mesmo. Então, o verbo concorda com o sujeito, o nome está concordando com os seus adjuntos. Tem algumas regrinhas que você não pode se esquecer delas. Por exemplo,
Vou colocar aqui, ó. Verbo haver, no sentido de existir, sempre vai ficar no singular. Né? Essa é uma coisa da qual você não pode esquecer. Da qual você não pode se esquecer. Então, verbo haver, no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Tá? Então, no caso de haver no sentido de existir, não existe houveram, haverão, haviam, só existe havia e haverá, só no singular, certo? Por quê? Porque haver no sentido de existir é um caso em que o verbo impessoal não tem sujeito. Se eu não tenho sujeito, eu não posso conjugar o verbo, porque o verbo só é conjugado de acordo com o sujeito. Então, se eu não tenho sujeito, ele fica no singular. Ok? Outro caso também que não pode esquecer é o fazer, indicando o tempo decorrido. Então, quando o verbo fazer for sinônimo de tempo, ele também vai ficar na terceira pessoa do singular. Tá? Então, não rola dizer fazem anos que não o vejo. Não, faz anos que não o vejo. Certo? Então, nesses dois casos, que são dois casos dos quais você não pode se esquecer, porque todo bendito concurso de qualquer banca que seja vai trabalhar com isso aqui. Então, bota lá no post-itzinho na hora das revisões para você não se esquecer. Os sinônimos e antônimos são questões simples, na verdade, porque eles pedem para que você... eles vão destacar uma palavra no texto e pedir para você assinalar a alternativa cujo sinônimo esteja correto ou cujo antônimo esteja correto. Só não se esquece de que antônimo é o oposto, não é o diferente, tá? Por exemplo, o antônimo de alto não é médio, é baixo, porque é exatamente o oposto, é o diametralmente oposto, tá? Muito bem, vamos lá. Então, toda a prova vai trazer muita interpretação de texto, muita, entre 3, 4, às vezes 5 questões só de interpretação de texto. Mas, como eu não trago só más notícias, não é? Trago também boas notícias, os textos são curtos, não são textos que demandam uma leitura muito complexa. Então, você consegue fazer uma boa leitura dentro das nossas técnicas de ler pelo menos 2 vezes o texto antes de fazer as questões. E aí tá aquela dica que eu sempre dou e que tem gente que não faz o que eu falo e depois acaba se dando mal. Leia o texto antes das questões, tá? Por quê? Porque senão você lê a questão, você vê a alternativa, quando você vai para o texto, você já está indo viciado. Você não sabe o que ele quer de verdade, você não conhece o seu texto. Então você vai encontrar 2, 3 respostas corretas, porque você não leu o texto antes. E você principalmente não leu o enunciado antes. Quem manda em tudo, na parada toda da prova, é o enunciado, não são as alternativas, tá? Então, daqui a pouco eu vou falar mais ainda sobre interpretação, porque essas são questões simples, realmente muito simples, e que derrubam a maioria da galera. Por quê? Porque não para prestar atenção e para ler direito, devagar, sem aquela pressa desesperada. E também não deixa para fazer a prova de português por último, tá? Porque ela é provavelmente a que vai te dar a vaga. Porque como são questões simples, mas que muita gente erra por falta de atenção, se você acertar, você já tá lá dentro, né, bem? Sem contar que as específicas todo mundo sabe, né? Sobre a tipologia textual, eles normalmente colocam um texto dissertativo argumentativo. Nos últimos anos, eles têm escolhido colocar algumas crônicas ou então alguns artigos de opinião, mas todos com a mesma base, não tem nada de muito recurso literário, assim, não tem crônicas de fundo mais poético, são textos realmente dissertativo-argumentativos. E o que a banca vai te pedir dentro desses textos? Os recursos argumentativos usados dentro do texto. Então, ela vai pedir para que você preste atenção e retire de lá, né, e assinale a alternativa que vai ter um desses recursos argumentativos. Quais são os tipos de argumento que eu posso ter num texto?
os dados estatísticos, os históricos ou alusões históricas, determinadas informações, que são informações pontuais, ou então remissões. As remissões são as anáforas. As remissões são aquela retomada. Todo concurso tem, no mínimo, uma questão de remissão, tá? Que vai pedir para que você diga a qual palavra, a palavra destacada está se referindo. Então, aqui a gente tem a anáfora, que é igual a retomada. Então, para saber, você tem que ter lido o texto todo, porque se você levar em consideração só, sei lá, o último parágrafo, você pode acabar cometendo um erro bobo e perdendo uma questão. Então, ele vai pedir, a banca vai pedir muito os elementos catafóricos, que são aqueles que apresentam, né? E os anafóricos, que são aqueles que retomam. Ah, eu preciso lembrar desses dois nomes? Não, pode ficar tranquilo, muito raro. O máximo que já aconteceu foi eles escreverem anáfora no enunciado, mas mesmo assim explicarem o que é isso. Então, não precisa desesperar. Toda prova tem uma questão de reescritura de frase, que vai envolver uso de conjunção. Então, assim, prova de reescritura de frase é chata, né? Por quê? Porque tem 5 alternativas com textos muito parecidos e você tem que descobrir ou qual está certo ou qual está errado. Então, vamos descobrir aqui um esquema para que seja mais fácil de você fazer. Primeiro, você vai ler a frase que vai ser reescrita e vai entender, vai tirar dali qual é o que está sendo provado, se existe alguma oposição, se existe um mas, um porém, quer dizer que o argumento que vem depois é mais forte, né? Se existe algum advérbio e esse advérbio está relacionado a qual verbo. Então, primeiro você vai entender aquela frase, para depois passar para as alternativas. E aí, quando você for para as alternativas, você vai, nessa ordem, eliminando as alternativas. Então, ó, primeiro você vai ver, as conjunções que foram trocadas fazem sentido? Quer dizer, eu troquei uma conjunção pela outra, elas têm o mesmo efeito semântico, elas têm o mesmo valor de significado? Então, beleza, eliminou essa. Aí depois você vai para a pontuação, principalmente as vírgulas. Presta atenção se as vírgulas estão no lugar certo. Lembra o seguinte, eu tenho muita dificuldade de vírgula, de usar a vírgula. A vírgula só existe para quebrar uma relação sintática. Então, se eu tenho uma vírgula, ela vai dizer que o que está antes da vírgula não tem relação sintática, né? Não é sujeito, objeto e daí por diante, do que está depois da vírgula. Exceto no caso de ter duas vírgulas, porque daí a gente tem o quê? Uma ponte. Como assim? Olha só, vamos botar um exemplo aqui. Se eu escrevo, a menina, vírgula, saiu. Essa vírgula que está aqui, ela está me dizendo que a menina não tem relação nenhuma com o saiu. Então, essa vírgula não pode existir aqui, porque senão eu vou ter um nome de um lado, um verbo do outro, sem relação nenhuma entre si. Agora, se eu escrevo assim, a menina, vírgula, que estava aqui, vírgula, saiu. Aí, o que eu tenho? Se eu tiro o que está entre vírgulas, eu tenho essa continuidade. Então, ou eu tenho duas vírgulas para criar uma ponte entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o objeto, ou eu não tenho vírgula nenhuma, tá? Essa oração que a gente está vendo entre vírgulas é uma oração adjetiva, né? Ela pode ser retirada daí porque ela é uma oração adjetiva explicativa. Então, vírgula lembra disso. Se tem uma vírgula e ela está entre um nome e um verbo, ela está quebrando a relação sintática, o que quer dizer que ela não deveria estar ali, logo aquela alternativa está errada. E aí a outra coisa que você tem que prestar atenção é na semântica. Alterou o sentido original? Às vezes, a mudança de lugar de uma palavra, especialmente de um adjetivo, troca o sentido original. Como assim? Se eu coloco assim, o marido deixou rica a esposa. Então, qual é a situação que eu tenho aqui? O marido fez com que a esposa ficasse rica, né? Agora, se eu coloco essa mesma palavra, rica, o marido deixou a
Se eu coloco aqui, ó, marido deixou a rica esposa. O que aconteceu? O rica já é uma qualidade que a esposa tinha, então ele deixou a mulher, essa mulher era rica. Se eu pego esse rica e jogo para o final da frase, eu crio mais um efeito de sentido, mas um efeito de sentido ruim. Por quê? Porque daí eu crio ambiguidade, ó, o marido deixou a esposa rica. O que eu tenho aqui? Eu tenho ambiguidade, porque eu não sei se ela era ou se ele deixou ela assim. Então, em língua portuguesa, a ordem dos fatores altera o produto. Então, nisso que você tem que prestar atenção. Tem alguma palavra da frase original que foi alterada de lugar na frase reescrita? Isso mudou o significado? Então, se você fizer nessa ordem, muito provavelmente você já vai eliminar rapidão as alternativas e chegar na alternativa correta. Primeiro procura as conjunções, veja se elas têm equivalência. Procura a pontuação, veja se a pontuação está correta. E por último, veja se houve alteração no sentido original. Tá? Às vezes eles vão mudar um verbo ou outro, mas se o verbo tiver no mesmo tempo verbal, ok, não tem problema. Se ele for sinônimo, é claro, né? Porque se ele não for sinônimo, aí não é a mesma coisa. Veja bem. Agora vamos lá. Próximo. Então, gramática. Esses são os tópicos. Alguns deles eu vou comentar agora, só que é bom que você reveja todos. Assim, de uma forma muito sucinta. Não precisa assistir a aula toda de novo. Faz exercício sobre isso. Vai lá nos bancos de exercícios, pega os exercícios e faz. Que eu acho que é a forma mais fácil, mais simples e mais eficiente de aprender. Então, crase. Sim, sempre vai ter uma questão de crase. E quanto mais exercícios sobre crase você fizer, mais proficiente em crase você vai se tornar. Porque daí você já vai descobrir como são os exercícios. Verbo, toda banca adora verbo. Por quê? Porque verbo é um universo, né? Você lembra da nossa aula sobre verbo, que é monstruosa, tem 200 mil slides? Por quê? Porque é complexo, porque é a partir dele que a gente se comunica. Então, o que você tem que pensar bem sobre verbo? Concordância, tá? O sujeito concorda com o verbo. Então, o sujeito está em primeira pessoa, o verbo tem que estar em primeira pessoa, excetuando o haver e o fazer. Então, que são os casos que a gente falou no começo da aula. A regência, tem alguns verbos dos quais você tem que sempre lembrar da regência, os verbos assistir, o verbo desobedecer ou obedecer, o verbo lembrar, esquecer. Então, vou anotar aqui para você olhar a regência depois. Ó, assistir. Por quê? Porque eu posso assistir a alguma coisa, quando é ver. Eu posso assistir alguém, quando é ajudar. Eu posso ainda assistir de assistir de morar, não é? O lembrar / esquecer. Porque se eu lembro algo. Se eu me lembro de algo. Se eu esqueço algo. Se eu me esqueço de algo. Se tem o pronome oblíquo, tem a preposição, tá? O obedecer, desobedecer, porque quem obedece, obedece ou desobedece a alguém. E esses são basicamente os verbos que são sempre cobrados em regência. Então, o lembrar e o esquecer é fato, assim, sempre cobram. Tem o aspirar, né, que é aspirar a alguma coisa com desejar, ou aspirar a alguma coisa que é respirar. E aí os tempos verbais. Não precisa ficar desesperado com os tempos verbais, porque eu não vou lembrar. Basicamente, o que eles cobram? A diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Tá? Pensa assim, o pretérito perfeito é uma ação que já foi concluída. Eu andei, eu falei, eu dormi, eu comi, eu cantei. Agora, o pretérito imperfeito é uma ação que ainda não foi concluída. Eu cantava, eu falava, eu andava, eu dormia, mas eu não terminei. Se eu tivesse terminado, eu estaria no perfeito. Então, perfeito é algo que está feito, imperfeito é algo que está por concluir. Por isso que nós, seres humanos, somos todos imperfeitos. Ainda bem, né? Não estamos concluídos.
Aí outro tópico, do qual você não pode se esquecer, são os pronomes relativos. Eu vou falar dos pronomes relativos agora. Eles sempre caem, sempre em questões de reescrita, em questões de anáfora, em questões de concordância, em questões de regência. Na prova toda sempre tem 2, 3 questões de pronomes relativos. A pontuação, que é basicamente lembrar da vírgula, né? É sempre a vírgula se ela está separando sujeito de objeto ou verbo, sujeito de predicado ou verbo de objeto. A diferença entre voz ativa e voz passiva. Sempre tem uma questão que manda passar de uma para outra. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. A regência, né? E as conjunções e coesão e coerência. Coesão é estrutura física, coerência se faz sentido. Normalmente, esses dois aqui estão na mesma questão de reescrita de frase. Tá? Então, você vai achar isso aqui nas questões de reescrita. Eles vão colocar lá, mantendo a coesão e a coerência e estando de acordo com a norma culta, sem alterar o significado. O enunciado é sempre o mesmo. Ele quer que você veja se a estrutura está ok e se a ideia por trás da estrutura também está ok. Então, não esquece de revisar as conjunções. Só dá uma olhadinha, especialmente na diferença entre as adversativas e as concessivas. Esses são os 2 tipos de conjunção que você coloca naquele post-itzinho que você vai estudar um pouco antes de entrar para fazer a prova, tá? Vai por mim. Aí, próximo, a referenciação, que é do que a gente falou, eu já falei umas 3 vezes, né? Que eles querem saber se você entende a diferença entre anáfora e catáfora, se você consegue reconhecer uma anáfora, se você consegue reconhecer quais elementos foram retomados. É basicamente isso. Se você tem essa capacidade de voltar no texto, na verdade, né? Então, a anáfora toda vez sai sem o acento aqui. Eu não sei porque esse acento me odeia. Lá tem acento, aqui não tem. Vamos botar acento. A anáfora ocorre quando o elemento remete a outro que já foi expresso no texto. Então, ele está retomando. Olha aqui. Os presidentes da empresa assinaram um contrato, o qual foi enviado pelo correio. Então, esse o qual é um elemento anafórico que visa a não repetição da palavra contrato e que vai retomar a palavra contrato. Então, quem foi enviado pelo correio? Ou o quê? Ou o contrato. Então, o qual está fazendo o papel anafórico de retomar o contrato. Já a catáfora vai anunciar um elemento que está por vir. Então, a verdade é esta, meus caros. É preciso paz para poder sorrir. Então, o esta não está retomando, está anunciando. O é preciso paz para poder sorrir está sendo anunciado pelo esta. Normalmente, a anáfora é representada por um pronome relativo ou por um pronome oblíquo, oblíquo, enquanto a catáfora é representada por um pronome demonstrativo. Isso não é uma regra em 100% dos casos, tá? Isso acontece na maioria, mas eu não posso dizer que é uma regra e se você errar, você vai querer me processar. Não, pode ocorrer, pode não ocorrer, mas na maioria das vezes acontece. Só para evitar o processo, não é mesmo? Então, próximo. Lendo o texto. Agora, olha bem para mim, eu vou falar muito sério com você. O grande problema de interpretação de texto da maioria dos candidatos, dos concurseiros, dos alunos, das pessoas deste universo é que elas não sabem ler. Ai, que absurdo, todo mundo sabe ler. Não sabe. Porque com o nosso costume, principalmente hoje, nesse mundo altamente virtual e globalizado, você não lê o texto com atenção. Enquanto você está lendo aqui, está pulando uma notificação no seu celular, aí você olha para lá, você volta para cá. Então, a gente acaba não fazendo aquela leitura com atenção. Então, a primeira coisa que você vai fazer, agora estudando até o dia da sua prova,
e no dia da sua prova é ler sem fazer nenhuma marcação. Você vai pegar as suas mãos, colocar bonitinha no seu colo, em cima da mesa, sua cabeça, pro céu, sei lá. Sem lápis, sem caneta amarela, que é o vício de todo concurseiro, né? Queria saber como faz um concurseiro depois que ele não precisa mais usar a caneta amarela, como é que fica a vida dele. Vai ler, simplesmente, vai ler o texto integralmente. Porque o que acontece? Antigamente, a gente até falava para ir fazendo marcação e tal. Mas quando você faz marcação, você perde a integridade do texto. Nos tipos de questões do início dos anos 2000, dava para fazer isso. Hoje não, hoje eles já querem essa integridade, eles querem o texto de forma geral. Então você lê, entende o texto, sabe do que o texto está falando, e aí depois que você fizer isso, você vai fazer a sua seleção vocabular. Mas não é ficar louco lá, grifando um monte de coisa. Não, você vai grifar o quê? Especificamente o quê? O tema. Então, qual é o tema do texto? Tá? O tema do texto são as eleições de 2018. O tema do texto é a falta de água no estado de São Paulo. Enfim. Aí depois que você marcou qual é o tema do texto, você vai procurar qual é a opinião do autor sobre o tema. Então, qual é a tese, né? Quando a gente faz redação, fala muito da palavra tese. Tese nada mais é do que a opinião de alguém sobre alguma coisa. Então, o que ele afirma? Qual é a afirmação dele sobre aquilo? Então, ele vai falar que não existe amor em SP, né? Tipo, essa é a tese do Criolo na música Não Existe Amor em SP. Então, o autor pode falar que as eleições de 2018 serão complexas. Essa é a opinião dele. Por quê? Porque normalmente vai ter uma questão da prova que vai pedir para que você relacione a opinião dele com um dado argumentativo. Então, você precisa saber qual é a opinião dele para saber qual dado argumentativo provou aquela opinião, tá? E aí, por último, você vai marcar só os conectores. Só os conectores, não precisa marcar todo o resto da galera. Por quê? Porque você marcando quais são os conectores de concessão e os de causa e consequência, você já tem... A bolinha não funciona ali. Você já tem todos os argumentos do texto. Porque a ressalva é o embora, o no entanto, que podem gerar as contradições e as oposições. A causa e consequência é o logo, que ele vai concluir, o por isso, tanto que, tal que, porque. Então, esses conectores, essas palavras precisam ser marcadas para você saber onde estão esses argumentos. Então, eu preciso, dentro de um texto, sempre saber se há uma ressalva, se há uma oposição, uma contradição e quais são as causas e consequências de um determinado problema, de um determinado tema, tá? É isso que você vai marcar. Marcou isso? Agora você pode ir ler o enunciado. O enunciado, não as alternativas. O enunciado. Por quê? Quando eu ler a alternativa, eu vou achar duas no mínimo, alternativas certas. Sempre. Por isso que você fica em dúvida. Primeiro, porque você não leu o texto, né? Considerando que você não tenha lido. Segundo, porque sempre tem duas alternativas certas, porque uma é certa de acordo com a compreensão e a outra é certa de acordo com a interpretação. E aí que entra a leitura do enunciado, porque eu tenho que saber o que o enunciado manda. E também eu tenho que lembrar que não se trata de mim, se trata do texto, da opinião do autor do texto, não é do que eu acho, do que eu vejo no mundo. Essa é outra barreira. Desculpa. Essa é outra barreira a ser vencida quando se faz questão de interpretação também. Então, não grife o texto todo, só aquilo que eu falei. E aí, depois da leitura, você vai ler as questões. E por questões, eu digo o enunciado. Vou colocar aqui. Leia integralmente o enunciado. Gente, quanta gente eu já vi errando questão porque não viu um incorreto, porque não viu um exceto. É inadmissível alguém errar uma questão porque não leu o enunciado. Não é uma prova extremamente extensa
que você não tem tempo de ler um enunciado, sei lá, não é o Enem que você tem 3 minutos para fazer uma questão. Isso é ilusório, inclusive. Você consegue ler tranquilamente aquele enunciado. Então não vai marcar, tá? Outra coisa, vou abrir um parênteses para lembrar. Quando você faz a prova pela primeira vez, você está descansado. Então, você marcou uma alternativa. Quando você vai passar para o gabarito, você é atacado pelo vírus da dúvida. E aí você vai querer trocar a sua alternativa. Não faça isso. Não faça isso, porque depois que você fez a prova, você está exausto. Seu cérebro já está soltando fumaça. Então, só troca no caso de você revisou a questão e aí você viu que, putz, você não viu que era incorreto, aí você troca. Do contrário, não faça isso. Não fica caçando caraminhola na prova, porque vai achar. Quem procura, meu bem, acha, não é? Então, os erros comuns das pessoas ao lerem o texto. Elas fogem do texto. Elas pegam o tema e tangencia e vai embora e viaja. Não, fica ali, não viaja. Ela deixa de lado a totalidade, então pega um parágrafo só e esquece do resto, que é o que acontece quando você não lê o texto integralmente, ou então entende exatamente o contrário. Para entender exatamente o contrário, você precisa não ter lido corretamente, não ter lido com atenção o texto. Então toma cuidado com isso, tá? Você vai eliminar a alternativa quando ela extrapolar, ela estiver além do escopo de sentido do texto. Então, o texto está tratando do Brasil e aquela alternativa está tratando, sei lá, da Argentina, extrapolou. Mas talvez não entre em alternativa de concurso, tá? Porque eles sempre pedem o que está ali no texto, não o que está viajando. Então, elimina também quando limita muito, quando usa advérbios muito fortes, sempre, nunca, somente, e daí por diante. Quando contradiz o texto fala azul e a alternativa fala amarelo. Quando não aborda de forma nenhuma o tema do texto, ou quando existe juízo de valor do elaborador. Quando existe esse juízo de valor? Quando ele diz se algo é bom ou ruim. Quando fica explícito que aquela opinião é a opinião de quem fez a questão, não do autor. Então, essa alternativa você também já pode eliminar, tá? Aí vamos para a diferença entre compreender e interpretar. Se você assistiu a aula, você se lembra de que compreender é coletar dados que estão no texto, eles estão ali, né? Fazer intelecção é ler o texto, sei lá. Havia uma menina com um chapeuzinho vermelho que estava atravessando a floresta para ir à casa de sua avó. Para compreender, eu preciso entender o que é uma menina, o que é um chapéu vermelho, o que é uma floresta e o que é uma avó. Só. Então, eu compreendo o quê? Que existe uma menina se movimentando através de uma floresta para a casa da avó. Se eu vou interpretar, que daí eu vou sair do texto, eu vou para o contexto, aí eu vou pensar, né? Se eu interpreto a Chapeuzinho Vermelho na época de Chapeuzinho Vermelho, ok, faz sentido que é uma menina vai andar sozinha no meio de uma floresta cheia de perigo, né? Hoje isso já ia dar juizado, já ia dar conselho tutelar, porque você não pode deixar uma menina sair sozinha numa floresta, né? Então a interpretação parte do contexto, a compreensão não é só o que está ali. E é aí que muito provavelmente você está ficando com dúvida. Porque uma coisa é você olhar o que está no texto e entender o que está no texto. Outra coisa é você inferir, deduzir com base no texto, que é um tipo de questão raramente pedida pelos concursos. Mas como é que eu vou saber que é compreensão, então? O enunciado é claro, a regra é clara, Arnaldo. No enunciado vai estar segundo o autor, segundo o texto, de acordo com o autor, de acordo com o texto. No texto, não no autor, né? O texto afirma, o autor afirma, quer dizer, o texto aqui, agora, não viaja. Aí quando for interpretação, você vai concluir ou inferir com base no texto para o contexto. Então, o enunciado vai ser: infere-se que o texto possibilita refletir que é possível subentender, é possível depreender. Então, essas são palavras que indicam que é necessário ir para o contexto. Tá? Então, interpretar parte do contexto, compreender parte do texto. Então,
Mesmo nas questões de direito, por exemplo, eu vejo muita gente errar a questão de direito porque ela tenta interpretar e, na verdade, é só compreender o que está na lei seca ali, às vezes, né? E não ir para o contexto. Então, presta bastante atenção no tipo de enunciado. Isso aqui não serve só para prova de português, serve para qualquer prova que vá levar em consideração esse tipo de informação. Talvez até matemática. Então, vamos falar um pouco sobre os pronomes relativos? Vamos relembrar desses pronomes relativos? Eles vão ter essa função anafórica, lembra? Eles vão retomar logo. Eles têm a função anafórica de retomada. Eles vão obedecer à regência do verbo pós-posto a eles. Isso aqui é uma das coisas que a maioria das pessoas erra. O que é pós-posto? É o verbo que está colocado depois. Né? Porque, na verdade, o pronome relativo está ali para substituir um nome e ele estava numa frase diferente antes. Então, dá uma olhada aqui. Ó. O livro ao qual me referi está esgotado. Então, se eu separo isso aqui em duas frases, ia ficar assim. O livro está esgotado. Eu me referi ao livro. E aí o pronome relativo vai servir para quê? Para substituir a palavra para eu não ter que repeti-la. Então, é só eu pensar, esse pronome relativo está aqui, ó, no lugar desse livro. Então, essa preposição eu tenho que levar comigo. Então, se você tem dúvida, se você não está certo de se tem preposição ou não, divide em duas frases que daí fica mais fácil, tá? Então, ó, o livro ao qual me referi, porque quem se refere a alguma coisa, tá? Porque o qual está recuperando o termo livro e o verbo referir está exigindo a preposição a. Aí vamos lembrar de quais são os pronomes relativos. O bendito do que numa redação existe em pencas, não é? Que vai ser usado tanto para coisas quanto para pessoas. Se você estiver escrevendo, se a sua prova tiver redação, troca por qual e por quem, melhor, deixa o seu texto mais conciso, mais coeso. Né? Então aqui, ó, as casas que construí foram vendidas. O que está retomando casas. O qual, que é usado tanto para coisas quanto para pessoas também. Os móveis sobre os quais falei chegarão na semana que vem. Tá vendo que tem o sobre os quais? Porque quem fala, fala de alguma coisa. Aqui vai o mesmo esquema, ó. Eu não sei se tem a preposição ou não. Os móveis chegarão na semana que vem, falei sobre os móveis. Então eu tenho que ter o sobre. Tá? O quem, usado só com pessoas e sempre vai ter a preposição antes do quem. Então, ó, os alunos para quem entreguei os livros farão o trabalho. Os alunos farão o trabalho, entreguei os livros para os alunos. Então, o quem está aqui fazendo o papel, né? Em vez de eu repetir alunos, ele está fazendo esse papel coesivo. Aí, os dois benditos, que são mais utilizados errados nos textos, eu não sei o que acontece. Onde é só para lugar. Mas entenda lugar como lugar de verdade. Não é um lugar hipotético, é um lugar em que pode se sentar, pisar, entrar. Tá? Mesmo Nárnia é um lugar, né? Ficcionalmente, mas é um lugar. Então, a escola onde estudei foi reformada. A casa onde moro. A cidade onde trabalho. Mas eu não posso colocar a situação onde me encontro, porque situação não é um lugar. Tá? Então, mas o que eu vou colocar no lugar do onde? Coloca o em que. Você tá na dúvida? Coloca o em que, no qual, na qual. E aí há a diferença entre onde e aonde. O a é a preposição de lugar, né, de movimento. Então, aonde você vai, para onde você vai. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo, né? Vou varrendo, vou varrendo. Então, onde é quando o lugar é fixo e aonde é quando existe esse movimento, ok? E por último, um pronome relativo que não deveria ser tanto usado, mas que é usado e de forma errada. O cujo, ou cuja, ou cujos e daí por diante, é usado para indicar posse. E ele sempre vai ter um substantivo depois dele. Porque se você reparar, olha aqui, ó. Depois do que, eu tenho o quê? Um verbo. Que construir.
Depois de quais, eu tenho o quê? Um verbo. Falei. Depois de quem, eu tenho um verbo. Entreguei. Depois de onde, eu tenho um verbo. Está. Aqui, a gente tem um pronome e um verbo. Depois do cujo, eu sempre vou ter um substantivo, porque ele indica essa posse. Então, se você não tiver um substantivo depois, você não pode usar o cujo. E o cujo sempre cai em questão de escrita de frase. Sempre. Olha aqui, ó. Cuja capa. Então, o livro foi perdido. A capa do livro é azul. Então, quando você pode colocar o do e da, você pode usar o cujo. Aqui eu não posso colocar a escola da onde estudei. Né? Então, se eu posso usar esse do e da, que é essa relação de posse, aí você pode usar o cujo, tá? Vamos ver a questão, ó. Aí. Está correto o emprego de expressão sublinhada em. Você veja que eles vão usar a regência junto com o pronome relativo, sempre. Então, os dicionários são muito úteis, sobretudo para bem discriminarmos os sentidos das palavras em cujas resida. Então, ó, já sei que depois de cuja, eu não posso ter verbo, então já corto. O texto faz menção ao famoso caso das cotas, pelas quais muitos se contrapuseram. Então, quem se contrapõe a alguma coisa. Então, esse pelas também já corta. Por ocasião da defesa de políticas afirmativas com as quais tantos aderiram. Quem adere a alguma coisa, não com alguma coisa. Então, já corta. Um dicionário pode oferecer muitas surpresas, dessas em que não conta quem vê cada palavra como a expressão de um único sentido. Quem conta com alguma coisa, né? Então, observa sempre que quando for uma questão dessa, você tem que ver o verbo que vem depois do pronome relativo e ver a regência dele, tá? E veja, a regência não é uma coisa difícil, né? É uma coisa do dia a dia, então não precisa se preocupar. Aqui, esclarece-nos o texto as acepções da palavra discriminação pela qual se expressam ações inteiramente divergentes. Eu me expresso por alguma coisa, através de alguma coisa. Aí vamos lá para a voz passiva e voz ativa. Então, qual a diferença? Na voz ativa, a ênfase está no sujeito e na ação feita pelo sujeito, especialmente na ação. Então, qual é a ordem que eu vou ter? Eu vou ter um sujeito, um verbo, VTD, VTDI, mais um objeto. Então, eu vou ter um sujeito realizando uma ação. E a ênfase está nessa ação. O menino derrubou a garrafa, a ênfase está no derrubar. Na voz passiva, eu inverto essa situação e a ênfase está naquele que sofreu a ação. Então, a ênfase está no objeto. Ó, a garrafa foi derrubada pelo menino. Então, o que importa aqui é quem sofreu alguma coisa. Por isso que eu vou ter outro tipo de ordem. Eu tenho o sujeito, paciente, uma locução, que sempre vai ser um verbo auxiliar mais um particípio, e o agente da passiva, que é aquele que vai fazer a ação. Tá? É só uma questão de eu pensar. Quando eu tenho verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto, eu não tenho voz passiva. Por quê? Porque o objeto não pode se tornar sujeito, porque verbo intransitivo não tem objeto. Então, toma cuidado, esse cuidado específico quando for uma questão de passar para voz ativa ou voz passiva. Tá? Se for VI, viver, morrer, dormir, que são verbos intransitivos, eu não posso ter a voz passiva deles. Agora, se forem verbos transitivos diretos, aí sim, por quê? Porque daí eu tenho o objeto. O menino derrubou a garrafa. A menina comprou o livro. Ele arrumou a casa. Porque daí eu posso inverter. A casa foi arrumada por ele, o livro foi comprado pela menina, a garrafa foi derrubada pelo menino. Tá? Então, se eu puder fazer essa inversão, eu tenho a voz passiva. E sempre deixando no mesmo tempo verbal. Olha só, aqui ele pede para eu transpor. Hoje a autoria institucional enfrenta séria concorrência dos autores anônimos. Então, quem enfrenta a autoria institucional, enfrenta. Então, ela vai virar o agente da passiva. O objeto é que vai virar o sujeito. Então, a concorrência é enfrentada pela autoria. Porque aqui está no presente,
o meu verbo aqui também tem que estar no presente, tá? Então, por isso que eu não posso usar o são enfrentados, porque não são os autores, mas sim a concorrência. Sempre que tiver uma questão dessa, faz a análise rapidinho, vê qual é o objeto para você saber como é que tem que estar conjugado o verbo, porque daí deixa a sua vida bem mais fácil. Agora vamos para ela. A dona moça que tira o sono das pessoas, mas você já viu, né? Você viu a aula de crase, você sabe que crase não é uma coisa difícil. Então, recapitulando, só existe crase antes de palavra feminina. Repete comigo. Só existe crase antes de palavra feminina. Então, antes de verbo, antes de palavra masculina, não existe. Não existe. Por quê? Porque eu não tenho um artigo. Ah, mas é aquele caso lá do Luiz, não sei o quê. Se a palavra estiver subentendida, que é o que acontece das 7 horas às 18, aí você tem crase. Por quê? Porque está subentendido horas. Entendeu? Então, se a palavra feminina tiver, mas não tiver ali, aquela coisa escondida, aí você vai acabar usando a crase. Então, a crase existe quando o regente, que é a palavra que veio antes, pede um A, e o regido, que é a palavra que vem depois, é feminino e aceita um A. Ou quando a gente tem as expressões femininas que são craseadas para evitar ambiguidade. Por exemplo, à noite, à tarde, à esquerda, à direita, precisam da crase para não ter a ambiguidade de se é a expressão ou se é um substantivo que está sendo que está tendo um artigo antes, certo? Então, ó, assistir a apresentação. Ah, não, mas eu não lembro, eu não sei. Então, lembra da dica. Se eu posso trocar esse a, essa palavra feminina por uma masculina, e essa palavra masculina tem ao, eu tenho a crase. Por quê? Porque o ao é preposição mais artigo, tá? Então, assistir a apresentação. Ai, não sei se tem crase. Assistir ao filme. Se tem ao, tem a. Aí, a clássica, né, a dica do verbo de movimento. Se eu vou a algum lugar, eu volto da... Então, eu tenho crase, né? Eu vou à Bahia, volto da Bahia, a Bahia tem crase. Se vou a, mas eu volto de, não tem crase. Por quê? Porque o da é preposição mais artigo e o de é só preposição. Ah, mas aqueles casos de casa, terra, não sei o que, não sei o que. É só você fazer isso aqui. Tem a especificação, porque sempre que tem um artigo, eu tenho a crase. Se não tem o artigo, eu não tenho a crase. Por isso que às vezes quando você estuda artigo, você fala, ah, é uma coisa tão besta, nem vou prestar atenção. É aqui que ele vem parar. É no conceito de crase. Então, se eu defino, né, a casa de meus pais, então eu vou voltar da casa de meus pais. Não é? Agora, se eu vou à terra de meus avós, eu vou voltar da terra de meus avós. Às vezes eu acho que a gente fica decorando umas especificidades que não são necessárias quando eu entendo o contexto. Então, entende o contexto. Você precisa de uma palavra feminina e ela precisa estar especificada, definida por um artigo definido a. Então, se isso ocorrer, você pode colocar crase, se não, não. E aí também tem que lembrar da questão da regência dos dois pronomes, dos três, né, nesse caso, pronomes oblíquos. O o e o a vão ser sempre objetos diretos, então o verbo deles não vai exigir preposição. E o lhe sempre vai ser um objeto indireto. Isso aqui vai cair em toda a prova. Toda prova. Pode ter certeza. Então aqui, ó, por que que eu não posso colocar esse lhe? Então, as alternativas abaixo exibem alguns trechos modificados. Assinale aquela que alterna danos, que apresenta danos à norma culta. Nossa, parece coisa de processo, né? Ai, danos morais e tal. Aqui, a gente tem o entrega, quem entrega algo a alguém. Então, tá ok, né? Aqui, por que eu não posso colocar a crase nesse? Porque quem passa alguma coisa, não a alguma coisa. Quem agrada a alguém. Então, esse outro é errado. Quem vê alguma coisa. Por isso que essa crase está errada. Quem assiste ao chegar. Então, aqui o enunciado é aquela que não apresenta, né, danos à norma culta.
Vamos colocar o não aqui, a louca, porque senão tá tudo errado, né? Não apresenta. Então, essa relação do o e do lhe sempre cai em todas as provas. Então, é bom lembrar, o o e o a não tem preposição e o lhe tem preposição, ok? No mais, é isso. Respira, lê a prova com calma, lê o texto com calma, lê o enunciado com calma e revisa as conjunções, porque com certeza vai cair as conjunções em 2, 3 questões da sua prova. Faça as questões de interpretação com calma, de compreensão, leia o texto com calma. Faça, eu tô com sono, nossa, me deu uma canseira, levanta, pede para ir lavar o rosto, toma uma água e volta. Porque as questões de português são realmente muito simples. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas deixam para fazê-las quando já estão cansadas. Muitas vezes as pessoas deixam o tabu e os traumas da infância voltarem. Nossa, isso é difícil. Não, é só você analisar. Lembra? São questões analíticas. Você leu, você entendeu, você analisou, você acertou. Certo? Você assistiu a todas essas aulas, eu errando a regência. Inclusive na oralidade, regência é uma coisa que a gente, né, deixa pra lá. Você assistiu a todas essas aulas e está extremamente preparado. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada pela companhia, bons estudos e até a próxima.